Saudações, Marcos Castilho, o dono deste podcast, o Papo Doc, que está já na sua 4ª edição. E hoje é uma edição muito especial, né, cara? Porque é uma edição que nós vamos contar causos, contos e um monte de coisa que, assim, a gente nem imagina que acontece nos bastidores e que Marcos Castilho não vai dar nome aos bois, né? Não vai dar nome aos bois, mas vai contar aí algumas boas histórias para ver se você não se reconhece em alguma delas e, né? E cria aí cara, preciso organizar os meus documentos, preciso organizá-los. Então, senta, pega uma pipoca e vamos se divertir ouvindo essas histórias. Mas antes eu preciso te dizer o seguinte, aqui embaixo tem todos os contatos da Arquivotec, te inscreve no nosso canal aqui, e vai lá dar uma olhada no nosso Instagram, acessa o nosso site, pega lá tua consultoria gratuita, não é mesmo? Tá consultoria gratuita com Marcos Castilho, uma das maiores referências de guarda de documentos do Brasil, que sai aí, né? Do mundo. E, cara. E aí fica aqui o nosso convite para isso, para que você interaja com a gente e deixa, porque assim, o nosso objetivo aqui no Papo Doc é, cara, esse é um assunto que às vezes fica na caixinha do assunto, né, não tocado, um assunto, mas a gente quer deixar isso leve, gostoso de assistir, e o Papo Doc nasceu para isso. Então, bom, Marcos, seja bem-vindo a mais uma edição, ao seu podcast. E, cara, me conta, o que a gente pode começar aqui falando de que as pessoas possam se reconhecer e que possam ver que talvez estejam guardando ali informações preciosas de um jeito nada convencional. Nada convencional, acho que é boa pegada. Eu acho que a gente já vem falando isso há algum tempo, né, sobre essa questão de arquivo, onde guardar, como guardar, que tipo de trabalho que dá para ser feito. E eu me vejo muitas vezes encontrando, né, por essa longa caminhada aí, lugares inusitados, onde as pessoas costumam guardar seus arquivos e de forma inusitada. Só que alguns beiram ao inacreditável. Caraca. Durante essa minha trajetória, eu acho que o lugar mais inusitado que eu encontrei arquivos que eu fui coletar... Mas calma aí. Vamos deixar o mais inusitado para a última história. Para a última? É. Então tá. Fica aqui com a gente, ó. Vamos começar com uma... Vamos começar com o mais simples. Uma simples. Mais simples. Prefeitura armazenando documentos em saco de lixo. Isso é simples? Normal, isso é corriqueiro. Meu Deus. Empresas privadas também. Mas por que tu acha que é isso? Ela acha que aquilo ali não tem mais serventia? Ou de fato não tinha mesmo? Não, tem. Depois... Ele possui, ainda mais que era documentos de recursos humanos. Era documento de servidores. Inclusive, foi muito engraçado esse caso, que um servidor da prefeitura, ele precisava de pedir progressão de carreira, e para isso ele precisava dos documentos. Foi solicitado ao arquivo da prefeitura, a secretaria que administrava isso, não achou. Ele foi lá até lá, tentar achar de alguma maneira, e encontrou e se deparou com isso. Aí ele me procurou para uma conversa, para que apresentasse um projeto, alguma demanda, alguma forma de resolver aquilo. Mas só que, infelizmente, era mais interesse pessoal do que interesse da prefeitura, né? Era o interesse do CPF do CNPJ. Por isso que a coisa não saiu do papel. Mas por que acontece isso, Rodrigo? Tudo que a gente já vem aí conversando ao longo do tempo é papel. Não deixa lá de qualquer jeito, de qualquer lugar. Não dá um valor pra coisa. Não dá um valor, não tem um valor. E a informação, cara, a gente vem debatendo sobre isso. Cada dia que passa, ela possui mais valor agregado. Então, quanto menos a gente gerencia, mais a gente negligencia, maior a perda que a gente tem. E essa trajetória aí, essa caminhada que a gente tem, esses desafios que a gente encontra ao longo da vida, da vida profissional, quis dizer, demonstra muito isso, de que negligenciou a gestão desses documentos. Obviamente, esse servidor possivelmente entrou, não acompanhei, mas entrou com alguma ação, entrou com alguma demanda e a demanda ganha. Por quê? Porque a prefeitura não se preocupou em organizar minimamente. Cara, eu não estou falando em padrões, eu não estou falando em série dos requisitos mínimos, não vou entrar nem nesse mérito, mas eu acho que organizar minimamente. Acho que armazenar documentos de um servidor que está lá, atendendo a população, dedicando o seu tempo, apesar do salário, ok, mas tá para prestar um serviço para a população, tratar ele dessa forma é muitas vezes negligenciar. E a negligência é o que a gente vê mais no dia a dia dos arquivos. Então, o pouco valor que eles têm na visão dos gestores, porque investir em arquivo é custo na visão dos gestores. Seja gestor público, seja gestor privado, independente. Investir em arquivo esse é o grande desafio. Acho que é por isso que a gente está batendo tanto essa tecla até do Papo Doc, desenvolvendo, né? Então... Eu acho que a maior síntese disso que está dizendo é o cara botar num saco de lixo, né? É o quanto ele realmente entende o valor daquilo, né? Zero, exatamente. E isso, cara, é assustador. Mas são os nossos desafios, a gente já falou em outros podcasts nossos, do cara que mantém a sala bagunçada para punir o funcionário, né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem à frente da gestão, né? Achar que arquivo é a sala, é o cantinho, onde a tia
pode cuidar daquele jeito, de qualquer jeito, e quando precisa ela se vira para achar. Cara, a gente tem que entender que a arquivologia, ela é uma ciência. Ela forma profissionais anualmente nas universidades federais do Brasil, nas universidades privadas também. A arquivologia não é o tiozinho do arquivo, não é a tiazinha da limpeza, nada contra, cada um com a sua responsabilidade. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a arquivologia, ela é uma ciência, a arquivologia possui padrões, a arquivologia possui estruturação de dados, de uma série de informações, ainda mais hoje na era digital. O arquivista possui esse protagonismo que muitas vezes, claro, ele não assume, mas ele precisa se impor para assumi-lo. Então, somado a esse conceito que a gente vê de que qualquer um pode ser o arquivista da empresa e qualquer sala pode virar arquivo, nós estamos aqui hoje para desmistificar tudo isso e acabar com essa imaginação ou com esse devaneio que as pessoas têm quando falam de arquivos, né? Mas ele não pode falar, mas eu posso falar. Eu acho que com este descuido, desleixo, né? Então acho que é um ponto. E vou dar meu parecer aqui. Marcos tá dizendo em outras palavras, tu quer botar em saco de lixo? Bota, mas bota com a letra A, saco de lixo com a letra B. Não é isso? Corta. Não, por favor. Mas boa analogia. Boa analogia, bagunçado, mas arrumado. Bagunçado, mas arrumado. Bagunçado, mas identificado. Gente, tá rindo, mas é sério o negócio, né? Pelo amor de Deus. Ter a gestão das suas informações é muito importante, né? Então, não dá pra gente simplesmente jogar em qualquer canto de qualquer forma, né? E aí a gente tem um contraponto disso. Em São Paulo, uma vez, gerenciando o projeto, eu me deparei com um arquivo de extrema segurança. Eu fui conhecer, era num órgão público, a gente tinha um projeto em São Paulo, o arquivo era no cofre do banco, o prédio onde está sediado o órgão, era um banco. E o espaço que eles acharam adequado para botar o arquivo era no cofre. Mas aí, obviamente, que eu vou te perguntar, né? Botaram ali para cuidar dos documentos, né? Para manter a segurança, para manter tudo, né? Tu acha que foi por causa disso? Eu acho que foi porque já tava ali um espaço sobrando, não? Exatamente. Se é cofre, se não é, só tinha aquele espaço. Não tinha como botar pessoas trabalhando ali dentro. Não tinha como botar, exato. Era um cofre fechado, vou botar o arquivo. Não foi para preservar a segurança, não foi porque eles amam os documentos ou que eles adoram organizar. Isso aqui não. É como nós cuidamos do documento. Não, é porque era o único espaço disponível, então vou botar lá, porque eu não posso botar pessoas, não posso botar gente, então eu vou botar arquivo. Eu fico pensando o cara na reunião de pauta, dizendo assim, na reunião de definições. Pessoal, tive uma ideia para os documentos. Bota lá no subsolo, lá no cofre. Lá no cofre. Que loucura, né? E nesse tipo de reunião, sabe qual outra ideia que gerou também? Que também foi aqui. Aí isso foi aqui em Florianópolis. O cara tava mudando, a sede do órgão é uma casa, então ele tinha arquivo deslizante, toda a documentação dele armazenada no piso térreo. Arquivo deslizante, né? Para quem não conhece, são armários que se encaixam e depois tu vai abrindo, tu abre um módulo de cada vez. Então é recomendado para lugares compactos. Porém, é um arquivo pesado. O documento em si também é pesado. Também é pesado. A gente está falando de várias caixas dessas? Não, nesse caso em pastinhas suspensas que ficava dentro do módulo. Okay. Tipo aquelas gavetões que a gente abre isso no arquivo normal. Essas são as pastinhas dos módulos. Venderam a casa e, vou comprar um prédio. Compraram um prédio bacana, tal. Aí a reunião, estruturação com o arquiteto, não sei o quê. Não, o arquivo vai ficar lá porque o departamento vai ficar lá. Quem usa fica lá, tal. Beleza. Tudo definido. Já compraram um prédio, já definiram onde vai ser o arquivo. Aí me contrataram um Arquivotec para organizar toda essa documentação para transferência. Né, só dos documentos. O módulo contrataram uma outra empresa. Até porque nós não fizemos, né, montagem de arquivos físicos, estruturais. Chegamos lá, no prédio. Eu não sou engenheiro, muito menos arquiteto, mas analisando previamente, onde é que vai o arquivo? Não, vai aqui no andar X, tal. Ah, legal. Eu olhei pro piso, cara, enfim, me deu uma impressão de ser muito frágil. Vocês consultaram a capacidade do peso da laje? A gestora administrativa, como assim? Não, porque toda laje tem uma capacidade de peso. A gente está botando um arquivo deslizante aqui, com mais os papéis, eu não lembro em quilos, tá? Não vou lembrar agora, na época, quanto deu. Mas seguramente era bastante. Era bastante. Não. Faz o seguinte, Marcos, então para, eu vou consultar, daqui uns dias a gente retoma. Bingo. Não podia ser instalado lá. Para onde é que foi o arquivo deslizante? Ocupar 2 vagas de garagem do órgão. Era o único lugar capaz de receber o arquivo deslizante. Com aquela capacidade de documentos com aquele peso. Então, isso são casos reais, gente. Quando eu propus isso, assim, vamos começar sobre os casos reais, eu disse, será que eu tenho... Cara, fui lembrando. Por quê? São documentos, não são lixo. São papéis, ok, mas são papéis que trazem informação que precisam ser cuidados, são papéis que pesam. E outra, né, Marcos, se a gente for ver, dependendo, claro, provavelmente ali era um volume
ok, né? Um volume importante. Sim, Mas do às vezes soma total, convertendo, ia dar umas 1.200 caixinhas essa aqui. Tá, a gente está falando então de 900 a 1.200, 1.500 reais por mês. Isso, uhum. Às vezes a manutenção disso, o cuidado. Só para pagar para me mudar foi mais caro do que isso. Não, no ano, né? Vamos pensar em Isso, ano. Mas é essa história. E fora o risco, né, de estar num lugar como esse. Sim, porque Um carro, carbono, sei lá, carbono, fumaça, umidade. isso. E é por esse motivo que a gente precisa. Nós estamos aqui hoje para tentar desmistificar, né, essa questão. Porque realmente eles chegaram a esse ponto. Teve um outro também aqui em Florianópolis. Esse foi muito legal. Mas desculpa te interromper, antes de tu esse de Floripa, eu queria te perguntar sobre isso, que, né, para você que está aí, a gente está falando muito aqui de lugares insalubres, de lugares inapropriados e tudo mais, tirando o cofre, né, que provavelmente é um lugar, Não, sim. né, mas o que é que tem na Arquivoteca lá que garante esse cuidado lá? Então, é um lugar ventilado, é um lugar protegido? Cara, exatamente. Né? Vocês têm um cuidado, né? Sim, não, temos que ter, sim. A gente cria uma série de requisitos, né? O CONARC define uma série de requisitos como controle de temperatura, controle de umidade, segurança no acesso, câmeras, sensores, alvará do corpo de bombeiro, toda a proteção de incêndio, toda a estrutura de pallets e organização para que a recuperação de documentos seja realizada em até 4 horas úteis, conforme a gente se compromete com os nossos clientes, para que traga um resultado efetivo. Porque o grande medo hoje das pessoas terceirizarem, primeiro, é a segurança, né, e a gente demonstra tudo isso com os laudos, com os atestados, com uma série de documentação necessária que os clientes nos solicitem, mas também o fato de, putz, não está mais comigo. Se eu precisar, vai demorar, se eu precisar, vai... Sim. Caramba, a gente tem um case de sucesso que é o CORE de Santa Catarina, Conselho Regional de Representantes Comerciais, que a gente digitaliza os registros profissionais, estamos colocando no software, cloud, e está disponível hoje. Hoje tem reunião do CORE na delegacia de Chapecó, eles acessam lá e resolvem o que tem que resolver, e está tudo certo. Lá a gente fez a digitalização dos documentos. Cara, até o projeto engrenar, até a coisa acontecer, a gente responde em 1 hora, 45 minutos, 1 hora útil. Eu tive uma reunião com o superintendente, com o coordenador geral, e ele, cara, tem hora que a gente acha que está tudo digitalizado, já porque vocês são muito rápidos. Por quê? Porque a gente tem um ambiente controlado, um ambiente gerenciado, um ambiente organizado com essas informações. Temos 40 mil caixas? Temos. Mas temos 40 mil caixas mapeadas, cadastradas e identificadas. A gente não pega essas caixas do cliente, joga num container, não pega essas caixas do cliente, joga no canto, ou armazena no saco de lixo, ou bota na prateleira. Não tira bagunçado e bota em outro lugar bagunçado. Não. E é o grande problema da digitalização que às vezes acontece, que as pessoas querem digitalizar. Hoje eu tive uma reunião sobre isso. Cheguei na reunião, o cara querendo digitalizar tudo. Chegou no final, ele realmente acho que eu não preciso. Porque justamente é o topo do funil, como a gente brinca, né? É digitalização, eles querem digitalizar. Mas no final da história... Então isso, toda, além da regulamentação que a gente tem, do expertise que a gente tem na área, do diferencial que a gente entrega para os nossos clientes, a gente traz toda essa bagagem dessas histórias que eu venho citando para a gente fazer diferente. Claro. Eu sou obrigado, claro, só minimamente, né, não, é o mínimo, mas tem que fazer totalmente diferente e entregar para esse cliente o resultado que ele espera. Então a gente atua nesse segmento, aí digitaliza, manda, recebe, resolve e ponto, né? Porque eu perguntei, quanto tempo tu não vai no arquivo? Ah, vou lá uma vez por ano. Por que tu vai digitalizar tudo? Né? Guarda com a gente, eu digitalizo sob demanda. Ou então a gente digitaliza só a parte histórica da organização, que aí beleza, porque aí precisa manuseio, você disponibiliza no site, disponibiliza algum pesquisador que precisar, porque é uma instituição que tem uma história na cidade. Pô, faz isso. Agora, digitalizar tudo, é meu sonho de consumo. A gente já falou isso sobre digitalização no Papo Doc que a gente gravou. É meu sonho de consumo, porque o meu negócio é o maior valor agregado. Mas, e é necessário. Não é necessário. Então, esse é o nosso grande desafio. E aí já engata. Hã? Não, desculpa, mas eu já ia dizer pra ti, pode depois engatar já na... o de Florianópolis, que é desmistificar a importância, desmistificar o preço. Cara, isso é uma verdade muito grande, assim, porque quando a gente começou a falar, a gente tem essa impressão, né, de tudo que envolve isso. É porque é algo que é chato, né, Rodrigo? Não, e outra, né, gente, vai equipe, vai num carro, guarda, faz todo esse trâmite, né? Então, o arquivista é responsável por todo esse processo. Ter um arquivista responsável por todo esse projeto é muito similar ao arquiteto que você contrata para fazer o projeto da sua casa, o engenheiro para desenvolver uma ponte, o advogado para te defender e o contador para te assinar. Eles estão no mesmo patamar, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua qualidade, cada um com a sua habilidade. Ok, segura aí. Então, o arquivista, a empresa de gestão da informação, que possui um arquivista no seu quadro, ou você que possui uma empresa privada ou empresa pública, indiferente do formato, que possui um arquivista no seu time, você sempre terá uma entrega agregada. Você sempre terá algo muito mais do que simplesmente organizar papéis, simplesmente do que armazenar de qualquer jeito.
Então, e aí, mudando um pouquinho, voltando à nossa pauta inicial, esse caso de Florianópolis, eu estava fazendo uma negociação, era um contrato público, eu posso dizer que era um conselho de classe. E aí foi proposta, vai e volta, é o órgão público, licitação, faz parte do processo, etc, etc. Dado o momento, eu fui chamado pelo superintendente do órgão para ir lá. Opa, evoluiu. Chego na sala dele, numa reunião, ele me mostra o documento. Esse documento nada mais é do que uma notificação do Ministério Público de Santa Catarina, porque onde estava guardado o documento dele, que era também o andar de cima, ele possuía 2 problemáticas. Uma boa, as 2 boas pra gente, no caso, né? Mas uma era o excesso de peso, que o prédio era muito antigo, e aí, como é um órgão público, foi notificado pelo Ministério Público, não sei se foi alguma denúncia, deve ter sido, obviamente, né? O Ministério Público não vai acordar de manhã e vai ver, aquele lugar tá pesado. E o segundo, que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido pra gente, foi, devido ao excesso de peso notificado pelo Ministério Público, se criou uma pulguinha atrás da orelha, e o arquivo era em cima da sala de quem? Da diretoria? Do presidente. Do presidente. Tu imagina que a gente tá aqui hoje nessa Meu sala, Deus. aqui é a presidência e o arquivo era aqui em cima. Cara, em 30 dias ele aprovou o projeto e publicou. Foi o caso mais inusitado, assim, porra, bem em cima do presidente. Cara, quer então resolver rápido, bota os papéis em cima da sala do teu presidente aí, que ó, diretor ou... vai aprovar na hora. Outro caso, que aí ia ser um cliente privado. Escritório do cara lindo. Ele armazenava as caixinhas nos armários, escondido, ninguém vê. Ok, ninguém vê. Já dizia minha avó, né? Porque os olhos não veem, o coração não sente. Nossa, que poeta, né? Barbaridade. Só faltou o vinho, a gente prometeu da outra vez que ia ter o vinho. É verdade, faltou o vinho hoje, mas a gente tá... Hoje não é dia, a religião não permite, né? Hoje não é nem a religião, desculpa, é a regra nutricional da nossa plano nutricional que não nos proíbe. Ele guardava ali dentro, tudo bem, ok. Chegou no momento que acabou o espaço. Começou a botar em cima. Tá começando, botou no outro armário. Enfim, a sala dele ficou feia. Ficou cheio de caixa. Dessas assim? Exatamente. Preciso resolver isso. Aí acharam a gente fechou, tal, resolveu. Mas tu consegue entender que todos eles têm uma característica? Sim. Nenhuma delas foi pensada no arquivo de forma estratégica. Nenhuma delas foi pensada no arquivo como potencial resolução, potencial risco que ele traz para a companhia. Todos eles foram motivados por uma problemática, por uma dor. Que é o escritório fica feio, ou o Ministério Público bateu porque o arquivo fica em cima da minha cabeça, ou porque eu não tenho mais espaço, ou eu quero resolver isso. Então, cara, E a gente falou dos outros podcasts, e claro, tem uma origem muito na dor, mas dependendo do modelo de negócio, isso se reverte para lucro, né? Isso se reverte, né? A gente falou bastante sobre isso aqui. Porque é um contrato não achado, uma ficha de uma demanda judicial, às vezes, que aparece, principalmente envolvendo pessoas. Já conheci N casos de empresas de terceirização, que hoje eles geram muitos papéis e contratam muita gente. E a demanda trabalhista deles é muito grande. E dificuldade de comprovação porque não acharam. Não geriram de forma adequada. A gente já ouviu algumas histórias assim. Então a gente precisa parar de pensar no arquivo somente quando a dor bate. Literalmente quando a água bate na bunda, né? Sim. Quando a água bate na bunda. E não precisa. Então, arquivo, dor. Dor resolve. Se não tiver dor, deixa lá no cantinho que tá tudo bem. E esse cuidado você consegue ter com profissionais extremamente capacitados, Marcos, mais de 25 anos de experiência aí. Então, acho que vale muito a pena você considerar, né, e se você se identificou com alguma dessas histórias aqui, vale considerar isso, sabe? Vale pelo menos chamar para uma conversa, para entender o grau de impacto, o grau de resolução, né, o quanto isso se reverte em resolução para o teu negócio. Sim, o quanto o arquivo pode produzir. Exato. Né? E seja, desse caso, até gerar espaço na tua empresa. Isso não deixa de ser uma forma de tu gerar lucro ou criar mais possibilidades de lucro dentro da tua organização, né? Então, uma estigma que a gente tem, que a gente ouve muito, né? A galera da arquivologia que estiver passando por aqui, ela já vai entender e vai ouvir, que é horripilante pra gente. São duas coisas. Uma a gente já falou nos podcasts de digitalização, né? Que é o Botafogo. Quero queimar tudo e quero resolver, né? Isso a gente já falou. E o segundo é arquivo morto. Você vai comprar essa caixinha no mercado, muitas vezes ela está descrita como caixa de arquivo morto. Caixa de arquivo morto. Bem, ela parece um caixãozinho, mas enfim. Mas enfim, caixa de arquivo morto. Tu vai olhar no mercado, ela está sendo vendida dessa forma. Cara, qual é o princípio do morto, Rodrigo? O princípio do morto? Como é que se define a morte? É o fim, né? Sei lá, é o... Acabou. Enterra, sei lá, bota
Pode acontecer duas coisas, né? A gente pode ser enterrado ou pode ser cremado. Sim. Papel. Ou seja, depois de morto não serve pra mais nada. É esse o conceito, gente. Depois de morto não serve pra nada. Se o teu arquivo é morto, elimina. Uhum. Só que cuidado, eliminar sem critério, sabe que dá problema. Ah, sim. Leão, Receita Federal, Empresa Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas. Cuidado. Mas se tá morto, enterra. A tal da temporalidade, né? Exato. Então, assim, gente, arquivo morto não existe. E eu vi uma boa agora. Vim do interior do Rio Grande do Sul, uma prefeitura que a gente tem um projeto lá. Vou te mostrar o nosso arquivo vivo morto. Mas como assim? Me explica. É morto porque a gente considera porque quase ninguém usa. E mais de vez em quando ele é vivo de novo porque a gente precisa de alguma coisa. Aí, é o Walking Dead. Eu não resisti por hora. Como a gente já estava na terceiro dia de consultoria, então eu posso dizer, então vamos botar uma nova simbologia para o teu arquivo. Está no CTI, então não TI. Ora ele está morto, ora ele está vivo. Ora ele está morto, ele gostou do apelido. Ele gostou, mas é uma realidade que a gente encontra. Arquivo morto não existe. Se tá morto, gente, enterra. É o que a gente faz com nossos entes. Amigos, familiares, enfim. Felizmente, não tem. Vai fazer o quê? Vai manter um corpo dentro da tua casa, no sótão, como eles mantêm o arquivo das empresas deles no sótão? Empresa privada, já vi. Mas isso também é por pura ignorância, né? É pelo fato, hábito. O ato de ignorar, né? Não, ou ato às vezes, de ignorar aquele assunto, de não... Ou às vezes por hábito. Você começou lá atrás, ficou chamado de arquivo morto. Ninguém mexeu nisso até agora, não vai continuar sendo o arquivo, aquele filmezinho do macaquinho, que o macaquinho vem, faz uma coisa, outro faz uma coisa, aí ele sai, o outro continua fazendo igual, mas não precisava fazer igual, era só se ele fizer um pouquinho direito, e a história do arquivo morto. Então, esse é um grande desafio, claro, que eu não chego no meu cliente e digo, não tá morto. Não, a gente explica o conceito, explica tudo, para tentar realmente desmistificar, porque se o arquivo tá morto, essa história do sótão é verdade, história da garagem de casa também é verdade, uma empresa aqui da Grande Florianópolis, material elétrico, enfim, é só que eu posso. As caixas estavam guardadas na garagem de casa, a esposa chegou e disse, tira isso daqui porque tá me incomodando. Outra grande ajuda que a gente tem, as esposas. Ô, louco. Tira daqui, leva pra lá, porque precisa ocupar a garagem, tá feio, tá atrapalhando, porque começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que ela queria fazer uma reforma na casa, alguma coisa. Aí eles foram pro mercado e foram... Não é porque, eu vou cuidar dos documentos da minha empresa. Não, é porque teve aquela demanda pontual da esposa, a esposa reclamando. Sótão, cara. Que a gente já tirou de caixa de sótão. Meu Deus. Pela mesma motivação. Aí acabou o espaço do sótão, começa a armazenar em casa. Aí, escritório de contabilidade passa por esse problema. Você de escritório de contabilidade, você tem a resolução na sua mão. Liga pra gente, vamos bater um papo, vamos fazer uma parceria. Por quê? A hora que chegou o final do ano, fechou o movimento contábil do seu cliente, manda o nosso contato para ele, ou então só manda avisa para ele, ou você tira até o dia 10, ou vou terceirizar com a empresa Arquivotec e vou te cobrar junto com os honorários. O cliente precisa ser surpreendido, o cliente quer que resolva o problema dele. Porque quando a contabilidade manda o aviso para o cliente dizendo assim, olha, tu tem 30 caixas para pegar aqui referente ao teu movimento bancário do ano todo, ele, putz, onde é que eu vou guardar isso? Isso tu apresenta, tu pode apresentar a solução para ele. Isso tu pode surpreender seu cliente, pode fidelizar o seu cliente e fazer uma parceria estratégica com a gente. Então, cuidar dos documentos de novo, pela 8ª vez. Cuida, porque a hora que o jurídico bater na tua porta e pedir, aí Deus nos acuda. Deus nos acuda. Sim. Deus nos acuda, porque... Tu já atendeu coisa assim que tinha que apagar um incêndio? Sim. Não que já é teu cliente, mas que... É que é um cliente agora, recentemente. Nós atendemos uma rede de farmácias da Serra Catarinense, onde a gente armazena e gerencia toda a massa documental deles, e eles são credenciados por um programa federal, né, da distribuição de medicamento através da farmácia popular. E este ano eles precisavam fazer o recredenciamento. Só que eles já estão tecnologicamente evoluídos, enfim, já tinham bastante coisas digitalizadas, etc., mas aproximadamente 400 comprovantes, 430 comprovantes, porque tu vai na farmácia, tu apresenta a receita, eles te fornecem medicamento, tem um número de autorização do governo federal para eles faturarem depois da farmácia, os dados do paciente e a assinatura do paciente dizendo que pegou o remédio. Boa parte disso já estava digitalizada, só que esses 400, por algum problema técnico, não estavam. Mandaram um e-mail pra gente, eu preciso desses comprovantes, a gente tudo mapeado, tudo identificado, localizamos todos, digitalizamos todos, e recentemente eu tive o prazer de ir à Serra Catarinense e visitar esse cliente, e ele receber o feedback. Graças a ter tudo organizado, graças a ter tudo gerenciado, a gente conseguiu renovar o nosso credenciamento. Caso contrário, a gente não conseguia ter apresentado, e isso ia dar um problema pra gente, porque hoje em dia, imagina quantos golpezinhos se dá em números, né? Então eles estavam tudo certinhos, tudo mais, aqueles documentos específicos com erro do funcionário, erro do sistema, enfim, estava tudo informatizado, prova de que
papel continua salvando. Ah. E aí, papel organizado, papel gerenciado, e é o valor agregado da informação que a gente acabou de dar. Meu Deus, olha, além de causos, histórias e afins, a gente ainda trouxe aqui um conteúdo tão legal para te ajudar a tomar essa decisão importante já, hoje, agora. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou aqui no vídeo mesmo. Então, chama o Marcos para conversar, eu tenho certeza que vai valer a pena. E tenho certeza também que tu tens mais histórias. Mas daí é o seguinte, vamos fazer uma V2 aí? Vamos fazer uma parte 2 desse... Podemos. Ó, então vamos fazer o seguinte, deixa um like aqui nesse vídeo, né? Comenta aqui, enfim, participa, diz o que você achou. E se você, né, se encaixou com alguma história, já viu em algum lugar, né, essa história toda, ou se não quiser se encaixar em nenhuma história dessa e chamar, cara, vamos conversar sobre, eu adoro falar sobre arquivos. Literalmente, a consultoria que a gente presta é sem zero custo, é justamente para entender a problemática que você tem, para que a gente possa apresentar a solução adequada à sua demanda. Mesmo que talvez nenhuma delas seja uma solução da Arquivotec. Pode ser uma solução dentro da tua casa. Claro. Às vezes tu quer, é consultoria literalmente. Você quer simplesmente ter uma dúvida de como tu quer organizar os documentos dentro da tua empresa, não sabe por onde começar? Não tem problema, não precisa me contratar, não precisa contratar o serviço da Arquivotec. Ah, precisa. Aí não pode falar, mas eu posso. Aciona a gente, vamos bater um papo, vai ser um prazer atendê-lo. A gente tem o primeiro gancho lá, guardar pra V2? Vamos guardar pra V2. Ó, tem gancho pra V2? Sim, que é o primeiro caso que tu pediu pra falar no final. Ah, tu não falou ainda? Não. Ah, não, então vamos lá, vamos pro caso. Já que você ficou até aqui, depois a gente vai entregar uma surpresinha, tá? Tá. Então tá, então ó. O último. Mais cabelo pra mim. Ó. Sempre tem. Então fechou. Então pode contar, vai. Lugar mais inacreditável até hoje, eu fui buscar arquivos, documentos, papéis. Foi dentro de uma cadeia. Dentro de uma cadeia? Não, mas da cadeia? Ou... Cadeia inativada. Era uma cadeia... Não, mas peraí, não. Alguém de fora, de um outro lugar, quis guardar e guardou dentro de uma cadeia? Ou era um documento da cadeia? Não, era um documento de um outro lugar e a pessoa botou dentro de uma cadeia inativada. Igual o cofre. Lembra do cofre? Criatividade. Lembra do cofre? Uhum. É a mesma coisa. Santa Catarina? Não, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Gauchada, vocês olha... São criativos. Sou gaúcho, mas ó... Vocês... Vou falar, hein? O maior caso tinha que ser, né? Gaúcho adora ser o melhor em tudo. Vocês foram o melhor até nisso. A gente é demais, eu sei. Cara, foi um caso real. E aí nós tínhamos duas problemáticas lá, né? Era uma cidade pequena, por isso que possuía essa cadeia desativada, que era o cadeião, que eles chamavam. E eles não tinham mais espaço para armazenar, eles armazenaram lá. E, por algum motivo, essa cadeia, esse espaço onde era o cadeião, sofreu uma invasão. Invasão essa que... Tô medindo as palavras para não dizer o cliente, só por isso. Invasão essa que eles fizeram? Eles foram lá buscar algumas coisas, porque não tinham sido indenizados, etc. Era um rolo desse sentido. Cara, e eles abriram as caixas e tinham documento para tudo quanto é lugar. E, de novo, nossos amigos do Ministério Público estiveram lá e notificaram, enfim, porque era uma empresa privada, pública, enfim, tinha capital privado e público. Uma grande empresa, por sinal. Foi privatizada recentemente, já falei demais, mas foi privatizada recentemente, no governo Bolsonaro. E aí, é assustador. Então, o que eu tinha de desafio lá, né, quando eu me deparei com isso? Cara, eu preciso organizar isso. Mas antes disso, eu preciso transportar, porque o serviço era lá, a coleta era lá e o serviço era executado aqui na Grande Florianópolis. A gente teve que praticamente, para quem não é dessa época, mas eu e o Rodrigo somos, lembra da Xuxa, quando ela fazia o sorteio das cartas? Ela jogava tudo, foi isso que os invasores fizeram. Então a gente tinha que juntar, colocar em caixas, ou até em alguns sacos, levar para a empresa, lá, abri-los e começar uma organização. E sabe o que era o pior? Não, mas danificados, molhados, úmidos? Tudo. Aí lá, aqui a gente tratou tudo de uma maneira que tipificou a qualidade de cada um. E na sua grande maioria eram fichas pontos, registro ponto. Então... Aí vira arquivo morto. Não, é importante? Sim, importante. Porque tinha toda a história, e funcionário demitido, não funcionário demitido, uma rolo danado. Mas enfim, a gente trouxe para cá, organizou tudo, digitalizamos, aí aplicamos o CR, usamos só as tecnologias possíveis. Mas o antes e o depois, eu acho que eu tenho fotos, tá? Se eu tiver foto, a gente coloca no final, eu acho. O antes e o depois. Eu tenho um vídeo gravado, cara, chega a ser escroto, o pessoal da tecnologia vai me bater. Mas foi o único jeito que a gente encontrou de agilizar o processo, foi juntar de par. Porque tem de tudo ali. Por mais que eu tivesse luva, por mais que eu tivesse proteção para eu e meu time, cara, podia ter uma cobrinha ali embaixo, podia ter um escorpiãozinho, podia ter um negocinho, a gente não sabe. Então, vamos primeiro. Não era uma pá de ququalquer jeito, né? Tu pegava a pazinha e... Sim, claro. Pessoal... Claro. Sim, não é uma picareta, não foi, é... não,
Sim, e a gente fazia um montante. Fazia um montinho e pegava e fazia o transporte. E aí, com isso, deu tudo certo. Antes liberamos o prédio, eu precisava liberar a cadeia, não sei se eu queria botar vagabundo, mas acho que não, que a cadeia era desativada. E aí liberamos a cadeia e trouxemos tudo para Florianópolis. E esse eu acho que eu posso dizer que foi o local mais inusitado, que eu fui buscar documento, que eu vi que tinha documento armazenado e que eu fui retirar de toda a minha trajetória de 28 anos no segmento. Cara. Não é à toa que a gente deixou pro final. Não, de verdade, essa me surpreendeu. Essa eu nunca te contei. Não, cara. Essa daí não, nossos encontros eu te contei, porque realmente é inacreditável. E aí, já que essa galera esperou até agora, né, não vamos presenteá-los. Não tem nada a ver com armazenamento, nós estamos falando hoje bastante sobre organização, caos, mas a gente vai deixar um cupom de armazenamento de documentos. Opa! Primeira mensalidade. Talvez ele que me surpreendeu, hein? Deixa a gerente ficou brava, a nossa diretora, a nossa chefa? Ficou brava com o nosso cupom do último dia? Não, ela não ficou sabendo. Não. Que bom. Não ficou sabendo. A gente consegue bonificar a primeira mensalidade de guarda. Uau! Então, contratou a gente, contratou armazenamento. Repito, de novo, não é 10, 20, 30, 40, 50, 2.000 caixas, ok? A primeira mensalidade de guarda a gente bonifica. Nós vamos deixar o cupom aqui embaixo, vamos chamar de, do que é o criativo do rolê? Prisão. Boa! Excelente! Cupom prisão. Cupom prisão. Acione ele. Presídio. Ou prisão. O que tu quer? Gente. Enfim. Prisão, presídio. Tá aqui, ó. Um dos dois vai estar aparecendo aqui. Arquivo na prisão. Arquivo na prisão. Preso. Arquivo preso. Arquivo preso, em vez de arquivo morto. Fechou então, galera. Arquivo preso. Pronto. Fechou. Você que ficou até aqui, obrigado. Rodrigo, agora acho que foi diferente hoje, sem pauta, mas você está cada vez mais entendido dos nossos assuntos. Rapaz, agora já sei que até em presídio já largaram. Muito obrigado para você que veio até aqui. Nossos contatos estão aqui embaixo e eu estou à disposição para a gente agendar aquela consultoria gratuita, bater aquele papo sobre arquivo e encontrar a melhor solução para sua empresa. Segue no Instagram, visita lá no site, te inscreve para a consultoria gratuita e até o próximo Papo Doc aqui com o Marcos Castilho. Até mais. Valeu, gente.